Eleições Regionais de A Entrevista. Seja bem-vindo a mais uma entrevista rumo a 4 de fevereiro, dia em que irão decorrer as eleições regionais de 2024. Vamos dar continuidade às nossas entrevistas, conversas com os vários cabeças de lista pela Ilha Terceira. Hoje tenho comigo o cabeça de lista pela Coligação Democrática Unitária, o CDU, que engloba aqui o Partido Comunista Português e o Partido Ecologista Os Verdes. Portanto, está comigo Pedro Bartolomeu, cabeça de lista pela Ilha Terceira. Pedro, desde já, obrigado por estares connosco, é um gosto ter-te aqui. Começaria, sendo uma cara nova a encabeçar esta lista pela CDU às próximas eleições, começaria por perguntar porquê este desafio de encabeçar a lista pela CDU? Bem, em primeiro lugar, obrigado e bom dia a todos os nossos ouvintes. Eu encabecei essa lista que já tinha vindo várias vezes fui convidado a fazer parte das listas, já há muitos anos pertence ao Partido Comunista Português e fui convidado para liderar a lista aqui para a Ilha Terceira, sendo uma renovação que nós estamos tentando fazer em todos os Açores, nas nossas listas, porque o partido está um bocado envelhecido e nós temos que colocar caras novas e outras visões sobre os nossos pensamentos e as nossas formas de encarar os problemas da sociedade em geral. Em 2020, o candidato, para quem desde já vai um abraço, António Fonseca, dizia ao Rádio Clube de Angra que nós somos conservadores em relação à mudança e o que é certo é que as palavras dele não se concretizaram, ou seja, os Açores mudaram, não só na sua governação, mas também apareceram outros partidos e a CDU, que tinha sido até aqui um partido assíduo no Parlamento, sai do Parlamento. Essa renovação vem de encontro àquilo que foram os resultados de 2020, ou seja, foi preciso mudar qualquer coisa para a CDU a ganhar, digamos que, uma nova vida? Sim, é preciso mudar é preciso alterar alguma coisa para mudar o rumo, para termos mais votos na votação. Eu penso que o Sr. António Fonseca aí fala na questão dos votos, que normalmente somos conservadores. E estamos só em dois partidos. Dois partidos que normalmente são os dois partidos maiores e agora exatamente isso, em contexto. Estamos tendo a influência da República e dos órgãos de comunicação sociais de fora, relativamente ao surgimento de novas forças políticas, principalmente populistas, que é isso que estamos aqui para combater, que é, nós não temos grandes propostas, nem grandes obras para propor, nós temos em cada questão social da sociedade, pequenas alterações para fazer, para não sermos dogmáticos nem radicais, mas que tragam algumas mudanças que melhorem a qualidade de vida das pessoas e dos trabalhadores, principalmente. Ou seja, traga mais rendimento para as pessoas. Podemos considerar que a CDU é um partido realista, é isso que estás a querer transmitir? Ou seja, não vem aqui com grandes ideias, vem com ideias que são possíveis concretizar num futuro recente. Sim. O que nós temos vindo a ver é que os grandes partidos prometem grandes obras e grandes reestruturações na sociedade e que isso não se traduz em nada. Chega ao fim de alguns anos, como temos vindo agora na Ilha Terceira, agora e nos últimos anos, temos vindo a crescer os Açores no turismo e em tudo, principalmente na sociedade. São Miguel tem crescido muito, o Grupo Central, as Ilhas do Triângulo têm crescido e a Terceira e a Graciosa têm ficado para trás. E isso é que tem levado ao grande investimento dos grandes partidos que têm-nos governado. Portanto, não é grandes obras que vai fazer a mudança. Há uma questão que a nosso entender, não é? Exato. Há uma questão aqui que eu tenho colocado e que também te vou colocar, que é que vai do encontro a isso que acabaste de dizer. Por exemplo, para o Pedro Bartolomeu, qual é a diferença entre o candidato pela CDU e o possível deputado pela CDU? Ou seja, que diferença há nesta mesma pessoa, mas que tem duas características distintas? Ou seja, o candidato que se torna deputado, que diferenças faz? Porque o que as pessoas muitas vezes se queixam é que o deputado, depois de ser eleito, não faz nada pela sua localidade.
na opinião de Pedro Bartolomeu, que diferenças pode ter digamos que o candidato Pedro Bartolomeu atual, futuro deputado do Parlamento Regional? Nós temos visto no Parlamento, nós elegemos para a Ilha Terceira 10 deputados diretos e outros, um ou dois pela compensação. O que nós temos vindo a ver é 2 ou 3 deputados a terem algumas iniciativas durante os 6 mandatos, maior parte, em generalizando, maior parte, poucas intervenções pela Ilha Terceira, e os outros, o senhor passa 4 anos que não vê os deputados tomar iniciativas nenhumas para a Ilha Terceira. Ou seja, o que quer dizer é que um deputado da CDU é pequeno, é um deputado, mas será o deputado que vai ter iniciativas para a população. Nós temos 12 deputados que estão lá 4 anos e não fazem nada pela Ilha Terceira. O que é que fizeram agora esses últimos 3 anos os deputados eleitos pela Ilha Terceira? E não vi nada. São assuntos que a gente já vai chegar lá certamente. Pedro, a CDU é um partido que, por norma, anda próximo dos trabalhadores, preocupa-se com os trabalhadores, e há aqui uma estagnação a vários níveis. Por exemplo, poderíamos começar pela precariedade laboral, que de uma forma geral tem-se debatido e é notória a vários níveis da nossa sociedade. Que preocupações e até que soluções pode trazer a CDU? Em primeiro lugar, é preciso garantir o emprego estável. Nós não podemos estar contratados indefinitivamente. É um mecanismo que os empresários utilizam agora, têm vindo a utilizar nos últimos anos, que é contratos precários. Porquê? Porque não tem vínculo nenhum com o trabalhador. Mas isso desregula o funcionamento da economia. Porquê? Porque uma pessoa que não tem um trabalho estável não consegue comprar uma casa, não consegue arrendar. Isso depois leva a estigmas sociais, que é o que tem estado a acontecer, que as pessoas não conseguem ter uma estabilidade na sua vida, que consigam ter um carro, uma casa, e depois isso leva a outros problemas, que é o que temos tido, que é as questões de habitação, principalmente. Não há habitação, os jovens não conseguem comprar casa e vivem internamente em casa dos pais. Isso é um dos problemas que nós temos que resolver, principalmente na habitação, que é, há um sistema de apoio, podemos passar para o sistema de habitação, para o tema da habitação. Nós temos um problema criamos vários. Inicialmente, nos anos 80, devido ao sismo, foi criado os bairros sociais da Tarraxã e do Lameirinho para resolver um problema da habitação que tinha sido o sismo. Mas nós criamos outro. Resolvemos o problema instantâneo da habitação daquelas pessoas naquele momento, mas criamos uns guetos sociais. Empurramos as pessoas, depois acabaram de ficar os excluídos e os mais pobres nos bairros, e as pessoas que tinham capacidades, que reconstruíram as casas, voltaram. E depois criamos um gueto social, que são os bairros de Lameirinho e da Tarraxã, que são as pessoas mais pobres, e metemos ali. E é isso que nós temos que combater. Nós defendemos criação de habitação social, mas com dignidade. Como temos, por exemplo, na Tarraxã, temos 3 exemplos, que é o bairro, que foi feito antigamente, temos o bairro degradado, que é uma parte que ainda não está concluída, e temos um exemplo perfeito de como se deve fazer ao lado, que é aquelas pequenas casas em lotes, aquilo é que são mais recentes, mas aquilo é que é habitação social, que tem dignidade, não é meter pessoas em caixotes e marginalizar, porque temos que mudar o sistema de apoio ao arrendamento, que o que está atualmente é uma coisa ultrapassada, e com tanta burocracia quase ninguém consegue se candidatar aqui. Aquilo é feito mesmo para as pessoas não conseguirem ter acesso àquilo, que é o que dá para perceber. E é preciso construir mais casas, mas com dignidade, resolvendo outros problemas que interliga com a saúde e a habitação e a educação. Está tudo interligado à habitação. Porque nós defendemos também para o setor da saúde. É preciso criar um incentivo de apoio à fixação dos médicos, com mais dinheiro na sua carreira profissional e habitação.
dessas habitações eram canalizadas para os médicos que têm que vir para cá. Ou seja, esse tipo de habitação não tem que levar só com aqueles que são os mais desfavorecidos. Não é o São todos, é uma coisa abrangidos. muito mais abrangente. Porque é que não vem para cá os médicos agora dão um apoio para 3 anos que eles vêm para cá e têm um apoio à sua remuneração, mas vamos ser realistas, os médicos não vão fazer não vão estabelecer a sua vida profissional com um apoio para 3 anos. Vão querer, se nós queremos fixar cá os médicos, Não dá garantias futuras. não dá garantias futuras. Se nós queremos fixar cá os médicos, temos que lhe dar um incentivo que os traga para as ilhas. As ilhas mais pequenas, pior ainda. A nossa também. Um médico que, se for acaba o seu curso e se for para um grande centro hospitalar em Lisboa, vai ter uma perspectiva de vida e de carreira que aqui ainda tem. Portanto, nós temos que criar um incentivo extra. Tem que ser em casas e em dinheiro. Por exemplo, no setor da saúde, como é que a CDU olha para aquilo que está a acontecer, que é os médicos muitas vezes derivarem para o setor privado e o setor público fica descoberto, digamos assim, daquilo que são os meios médicos? Fica descoberto que os ordenados são baixos. O Diogo, não sei Voltamos já à tecla da valorização da carreira. Mas isso é transversal para os médicos, para os professores, isso é nas carreiras da administração toda. Porque é que acontece? Porque os salários são baixos. Um médico recebe 1.900 euros de ordenado base, um médico que entra que começa agora a trabalhar. Eles fazem muitas horas para compensar o ordenado, para compensar o seu vencimento. Porque é que me diz que vão para o privado? Porque vêm para o privado, fazem as suas 8 horas, vão no setor público, e depois vêm para o privado fazer consultas cá para fora, que em 8 horas fazem o dobro do vencimento lá dentro. Claro que depois, ao fim de alguns anos, deixam de exercer o seu cargo no público e vêm para o privado. O que é que nós temos que fazer? Temos que criar incentivos para os jovens médicos que venham para cá, tornem o seu vencimento melhor, atrativo e que tenham casas. Se nós tivermos um jovem médico e um casal de médicos que venha para cá, que tenham um ordenado melhor e nós nos dermos casa, ele vai pensar entre viver numa grande metrópole em Lisboa, no meio daquela confusão toda, do que vir para os Açores, que isso é um paraíso para viver. Poderíamos criar aqui, por exemplo, se calhar é uma palavra muito forte, mas alguma obrigatoriedade de os médicos, quando começassem a sua carreira, começarem obrigatoriamente pelo setor público, e se o privado os quisesse, teria que fazer uma contratação, tipo aquilo que acontece, por exemplo, no futebol, não querendo comparar aqui mas para dar aqui um exemplo concreto para que as pessoas percebam. Por exemplo, se o privado quisesse aquele médico do público, tinha que o contratar, pagar um X, neste caso, à administração pública. Entramos em muitas questões legais no meio disso tudo. Só que devia ser, porque repara uma coisa, os médicos vão tirar os cursos de medicina numa escola pública. Nós estamos a investir recursos. Lá está, era exatamente aí que nós estamos. O médico que está durante 6 anos a tirar ou 7 anos, depois vai para o hospital, ou seja, todos os recursos que ele utilizou para a sua formação, desde criança e depois para passar para o superior, é tudo escola pública. Alguns é escolas privadas, exato. Os que têm dinheiro para isso. Mas a grande maioria são escolas públicas. Claro que nós defendemos isso. Porque ele acabava o curso, só tinha que ter algum período de nojo de dedicar à causa pública. Mas isso não ia resolver o nosso problema aqui. Nós temos que pensar como ilhas. E para nós resolvermos o nosso problema só criando diferenciação em relação aos outros. Nós não podemos concorrer com os grandes grupos hospitalares. Lá fora eles têm os grandes grupos privados e públicos. Nós aqui ainda temos isso. Eles aqui abrem, em Ponta Delgada começa a aparecer alguma, mas depois os médicos aqui também derivam para os seus próprios consultórios, começam a fazer uma atividade paralela, muitas vezes não é privada, mas é paralela, são individuais, não temos grandes grupos económicos. Exato. Privados. Percebi que querias relacionar também a área da educação, neste caso os professores também nessa vertente. Está tudo, a questão da habitação está tudo interligado umas coisas com as outras. Se o médico não tem casa, a parte da educação é outro problema. É parecido com os médicos, que é a capacidade de atrairmos os professores para cá. Nós temos professores que estão 10 e 12 anos
à espera de ficarem contratados na ilha. Nós temos professores de Nem Lisboa. falamos na escola, não é? Falamos na ilha. Sim, mas são professores que são do Algarve, de Lisboa, não sei o quê, são colocados aqui na ilha, estão um ano ou dois a trabalhar e depois são colocados noutra ilha, depois são colocados no Algarve. Isso não há uma estabilidade de... Temos que fixar os professores na ilha. Se nós estamos a perder população, se nós queremos captar população para cá, para fixar os professores, e o próprio sistema de educação está muito desregulado por causa disso. Porquê? Porque os professores vêm de longe, chegam aqui e vão descarregar a matéria, não estão preocupados com o aluno no sítio onde vivem, porque ele tem tantas preocupações na vida que ele, se calhar a menor que ele tem essa realidade, vai estar ali 6 ou 7 meses a descarregar a matéria, vai chegar ao fim daquele ano e vai-se embora, não tem uma relação com a terra. E se nós criarmos uma relação com a terra, que a pessoa fica ali, tem uma casa para morar, possa trazer a sua mulher e fixar-se aqui, eu vou contribuir para o sistema, e isso melhorando a educação, melhora os níveis de emprego, de qualidade de vida, que traduz mais dinheiro. Isso está tudo interligado. E o próprio método de ensino. Nós estamos... o método de ensino é de há 40 ou 50 anos atrás. Nós continuamos a fechar os alunos numa sala de aula, 50 minutos, a descarregar a matéria. Não introduzimos a cultura nem o desporto, que está tudo interligado, que ninguém fala. É preciso meter mais educação física. Pedro, antes de entrar na vertente de desporto, eu tenho aqui um parênteses para fazer, que é, no teu caso, só que eu vou fazer, e acho que ninguém vai ficar ofendido se eu fizer. Consideras-te o candidato a melhor preparado fisicamente, sendo as pessoas que te conhecem na área do desporto? Sim. Isto é só uma parte irónica, obviamente, aí para, tinha grandes para quebrar aqui um bocadinho o gelo. Sim, aí tinha grandes probabilidades de se fosse numa ser pista de atletismo contra os outros candidatos, acho que não darias hipótese. Bem sucedido, pelo menos. Não te queria quebrar o raciocínio. Eu acho que a escola não é só aprender matemática e português. A educação física na escola, a disciplina de educação física é que, se calhar, não sei atualmente como é, mas no meu tempo se calhar era que tinha menos horas para prática. Isso é um problema do nosso ensino, por exemplo. É preciso mais desporto, relacionar mais o desporto, até porque temos um problema de obesidade nas nossas escolas, não é? Cada vez mais pessoas obesas, mais alunos, mais jovens com problemas de obesidade. Cada vez as pessoas estão menos... no nosso tempo nós brincávamos na rua. E hoje em dia os rapazes brincam com o telemóvel, portanto não fazem atividades físicas. Se nós não temos essa pretensão para fazer atividades físicas, tem que ser na escola. Eu vou-lhe dar um exemplo. No Japão, que é um dos lugares mais evoluídos do sistema de educação, os alunos têm aulas 5 dias por semana e têm educação física 5 dias por semana, e têm aulas de artes, de música ou de teatro. Isso está tudo introduzido no sistema deles, o que leva a que eles tenham uns altos níveis de concentração depois durante as aulas. Se nós introduzirmos mais educação física e mais cultura, mais artes, os alunos depois vão estar mais concentrados na sala de aula. E terá os... Principalmente defende que nós temos que tirar os telemóveis das escolas. Tendo em algumas aulas em que os professores possam entender que é um bem distrativo, que é um bem, não para o próprio executar a aula. Tendo isso, os alunos hoje em dia e as pessoas estão bombardeadas com informação, com demasiada informação, e depois não conseguem ter níveis de concentração. Ou seja, daquilo que eu percebo, neste caso a CDU defende que o nosso sistema educativo seja reformulado, não só obviamente dando melhores condições aos professores, porque esta falta de estabilidade deles também afeta o ensino nos alunos. É preciso reformular as aulas em si de forma a que os alunos abranjam mais áreas, para depois também poderem se calhar optar por mais áreas, ou seja, descobrir efetivamente aquilo de que gostam. É isso que o Pedro está a querer dizer. Porque nós sabemos, e isso são dados científicos,
normalmente os atletas, quem pratica mais desporto, consegue ter níveis de concentração maiores. E os artistas. Portanto, isso está provado cientificamente. Porque é que nós vamos continuar a fechar os alunos 50 minutos dentro de uma sala de aulas, a bombardeá-los matéria, se eles não conseguem estar concentrados porque tiveram 2 horas ao telemóvel, porque faltou um professor porque estava de baixo, ou porque não apanhou o avião que vinha de fora. Isso depois é uma bola de neve. E depois temos problemas na sociedade, porque temos obesidade, que as pessoas não tiveram uma cultura de praticar desporto ou outra atividade qualquer, e isso traduz em problemas de saúde, que são mais pessoas que vão ir para o sistema de saúde entupir as urgências. As urgências, e nesse caso, nós aqui ainda não temos um grande problema nas urgências, felizmente agora nos casos de inverno, mas temos uma grave falência de médicos de saúde e os próprios. Pedro, como é que a CDU olha, por exemplo, e já que falamos de educação, para aquilo que é a falta de assistentes operacionais? Não, isso é uma falta de pessoal. Isto a gente não podemos dar a volta a isso. O que tem acontecido é, nos últimos anos, houve uma sangria de pessoal que vão para a reforma. No tempo do PS havia os programas ocupacionais, que eram uma forma encaptada comatar essas falhas e de enganar a taxa de desemprego. Houve muitos operacionais destes que este atual o governo que caiu do PSD colocou nos quadros das escolas, mas temos uma grande falta de elementos, e é preciso combater. É preciso repor os rácios, mas isso é no setor da administração pública toda. Na saúde falta assistentes operacionais, temos elementos lá a fazer 16 horas dias seguidos, e isso depois não é benéfico para o sistema, porque as pessoas entram de baixa, depois falta, depois há férias, e isso é nos médicos, é nos técnicos de saúde, é nos assistentes operacionais, em todo o lado. Pedro, voltando mais uma vez um bocadinho atrás e para a área da habitação, a CDU, por exemplo, defende nas medidas em que apresentou a criação e implementação e articulação com as autarquias de planos de requalificação do património. Tendo o Governo, por exemplo, na Ilha Terceira, um bom par de casas e de edifícios ao abandono, era por aí que a CDU queria entrar com uma articulação com as autarquias para restaurar esses edifícios, para não acumular as pessoas só naqueles bairros sociais, mas sim distribuí-los pelas várias casas que o Governo tem ao abandono em alguns pontos. Não, isso é um dos pilares. Nós temos no nosso programa três grandes pilares, que é um desses, que é a recuperação do património que está degradado, para colocar para a habitação social. Pode ser para os médicos, para os professores, por exemplo, para estarem dentro da cidade. Sim, não é taxativo. Não é taxativo, não é só para aqueles isso não é direcionado para são para vários, para combater um dos programas, mudar o sistema de apoio ao incentivo ao arrendamento. E se este aqui tinha duas vertentes, inicialmente ia combater o problema da falta de casas que as pessoas têm para alugar, e o outro ia ajudar também os próprios empresários que têm casas, as pessoas que têm casas para alugar, a dar um rendimento para si, e a construção da habitação social, como já tínhamos falado anteriormente, construir casas e não bairros, de forma a não criarmos guetos sociais. Nós temos que aprender com os erros que cometemos no passado. Ou seja, não voltar a acumular pessoas só de uma determinada classe social, assim, misturar todos, até para fazer evoluir a sociedade em si. Muito bem, Pedro. A CDU é uma defensora, e diria quase de forma permanente, de um aumento geral dos salários que vai ao encontro de um pouco daquilo que tu tens dito até aqui. Que reivindicações tem a CDU para o futuro e se eleger, por exemplo, neste caso o Pedro, pela Ilha Terceira? Nós temos três grandes temas, que é o aumento ao acréscimo ao salário mínimo nacional para 10% para todos os trabalhadores. Portanto, de 5 para 10? De 5 para 10. E a remuneração complementar para 15% a todos os funcionários da administração pública. E das reformas e pensões para de 15%.
são os três grandes. Porquê? Porque é um mecanismo que quem entra para o governo tem logo a pretensão rápida de aumentar. Nós, se aumentarmos os salários, as pessoas têm mais dinheiro ao fim do mês. O que acontece, o que está a acontecer atualmente são as pessoas que trabalham e são pobres. Porque o salário mínimo foi implementado como a base, a lei. Ou seja, toda a gente recebe o salário mínimo, poucos recebem mais alguma coisa, e esses acréscimos é que são um suplemento para as pessoas, para o seu rendimento. Claro. E nós, aumentando esses acréscimos, conseguimos introduzir logo na sociedade mais algum dinheiro nas famílias e nos trabalhadores. Conseguimos atrair mais pessoas, neste caso. Sim, algumas, mas nos outros casos temos que ter alguns apoios extras. Pedro, debatemos aí pelo meio, e até com aquela brincadeira que eu fiz pelo meio, desporto e cultura, mas há aqui assuntos sérios onde podemos relacionar as duas, e sei que se calhar vais aqui fugir também noutras áreas que estão interligadas. O desporto e a cultura, os clubes, as associações culturais e desportivas têm vivido grandes apertos, tempos de apertos, ou seja, os apoios diminuíram e, por norma, vêm tardiamente, ou seja, são pagos de forma muito tarde. Como é que a CDU olha para este problema, como é que tem visto este problema e que soluções pode ter para resolver realmente este problema do associativismo, quer no desporto, quer na cultura? Em relação aos atrasos, é lamentável que haja atrasos. Para já houve um corte nos apoios de uma forma geral. Em relação não ao desporto, mas em relação principalmente à cultura. E como já tínhamos falado anteriormente, na nossa visão, a cultura e o desporto ainda considero uma despesa, é um ativo para a melhoria e a qualidade de vida das pessoas. O teatro, nós temos aqui na Terceira, temos um grande fenómeno que é o Carnaval, que são as pessoas que estão muito ligadas ao teatro, e algumas freguesias já as filharmónicas. Temos o exemplo de Porto Judeu, que tem uma grande filharmónica, e a Serreta, nesse caso. Na parte do desporto, não houve grandes cortes. Está instituído há muitos anos um sistema de apoio que eu acho que devia ser repensado, que é os clubes e a formação por um lado e a competição por outro. Mas o que nós temos visto é os clubes fazerem grande parte da canalização dos dinheiros da formação para as equipas principais, e depois isso não tem traduzido em resultados. Então podemos dizer que falta aqui um bocadinho de fiscalização? Ou seja, se o apoio é destinado à formação e é canalizado para outra vertente? Sim, devia haver fiscalização. Ou deveria haver aqui outro olhar por parte dos governos, que é preciso aqui mais algum tipo de apoio direcionado, se calhar, às competições séniores, neste caso, não é? Porque a maior parte se não estou em erro, acho que não estou a dizer nenhuma asneira, a maior parte dos apoios são para a formação e que depois... Grande parte dos apoios são para a formação, mas isso depois temos... a Direção Regional de Desporto tem vindo nos últimos anos, vem com um grande lema, com um grande número de atletas federados, principalmente nos escalões de formação, mas depois eu sou da área e eu sei que nós depois temos miúdos que estão federados em 4 e 5 desportos que eles federam só para ter o número dos atletas para terem o apoio, e isso acontece. Depois temos na parte competitiva, que é os apoios aos Açores das grandes equipas, para publicitar a marca Açores, e depois temos, eu sou crítico em relação a isso, nós temos, a maior parte dos atletas não são da região, e nós temos uma equipa... É preciso outro olhar para essa área. Eu acho que nós devíamos... Eu preferia ter uma equipa na segunda divisão de qualquer coisa, mas com açorianos, de lugar de ter na primeira com estrangeiros. Porquê? Porque eles estão cá a ganhar o seu dinheiro. É tal coisa, não tem ligação à terra.
a equipa tem um nome, a equipa é dos Açores, mas quem lá está não vai trazer, estão lá só apenas para ganhar o dinheiro e a seguir vão-se embora. Alguns acabam por criar raízes à terra e ficar. Mas isso era preciso ter uma perspectiva das equipas açorianas. Pedro, chega-nos relatos, por exemplo, ao Rádio Clube de Angra, na área desportiva, de que nós temos bons atletas e atletas medalhados e reconhecidos a nível nacional em outras modalidades que não aquelas que são as principais, e aí se calhar não há um olhar tão atento, por exemplo, na opinião da CDU, para esse tipo de atletas. Porque existem uma variedade imensa de esportes que não são reconhecidos e que até são... Não, até no meu caso, eu posso falar aí em particular nas modalidades, ainda tinha falado nesse caso, mas nas modalidades individuais há os apoios que são direcionados atualmente é para as escolas de formação até júniores. A partir de séniores não existe, ou o atleta pertence a um quadro de alta competição ou de alto talento e que tem um apoio que é irrisório. Não há bolsas para desporto de alta competição para os atletas, não é? E para desenvolver a sua atividade. Isto tem que haver apoios direcionados para os próprios atletas poderem desenvolver a sua atividade. O desporto de alta competição não é, ou seja, como é que eu vou dizer, não é chegar ali e tem o resultado, não, aquilo tem um trabalho de meses e não é só da pessoa, é do treinador, alguém tem que pagar isso, tem que ter ajudas para isso. Vou propor-te aqui esta ideia, o apoio deveria ser dado consoante aquilo que é o resultado do atleta ou da equipa, e não à partida toma lá X ou Y, e se calhar muitas vezes é mal distribuído o apoio neste caso. Ou não é por aí mas é as regras estão instituídas, estão tabeladas numa folha de Excel que aquilo é daquela maneira e eles não querem alterar, porque vai haver alguém que vai ter que ser retirado de apoios, não é? E até digo mais, os atletas de esportes individuais normalmente têm grandes resultados e não é tão visível, não dá tantos votos. Por isso, eles não querem alterar o sistema, porque é preferível apoiar uma equipa de futebol ou de basquete. Traz mais votos, não vai trazer mais resultados. Se nós quisermos resultados, temos os atletas individuais. As equipas coletivas é mais difícil obter resultados, é mais caro, portanto, mas traduz mais votos. Portanto, os apoios estão direcionados para os mais votos. Neste caso, a visibilidade da coisa é outra, não é? É tal coisa. Não estão preocupados com o resultado nem a evolução do desporto em si. Estão preocupados com os dividendos que vão trazer das suas políticas. Também é importante este ponto de vista relativo ao desporto, mas Pedro, a CDU é uma coligação que nunca se esquece, por exemplo, da agricultura e da pesca. Sei que são setores muito importantes, porque muitas vezes estão próximos desses setores, os elementos ligados à CDU. Que reivindicações poderá trazer, que almofada de ar fresco poderá trazer, quer a agricultura, quer a pesca, a CDU no futuro? A almofada que nós trazemos temos que mudar de culturas. Nós estamos dependentes do leite. Manter os apoios existentes, atenção. Não pode ser uma atitude radical para mudanças de outras culturas. Nós temos que apoiar outros meios de rendimento aos agricultores, nesse caso. O leite e o turismo é um dos principais setores económicos dos Açores. Temos que manter os apoios aos agricultores, ao leite, mas temos que diversificar de culturas para hortícolas, cereais, envolvendo a universidade, dizendo qual é as culturas que devem ser feitas ou não, que são mais resistentes às intempéries, de valor acrescentado. Nós não podemos estar... Os governantes dos últimos anos
são muito apologistas do leite. Nós somos, mas nós não somos dogmáticos. Nós não podemos concorrer com os franceses nem com os alemães a produzir leite em caixa e leite em pó. Nós temos que ser realistas e tem que chegar alguém à sala e dizer isso. Nós vivemos numa terra pequena, nós não vamos competir com os franceses e com os alemães. Nós não temos capacidade para isso e tem que chegar alguém e tem que dizer isso. Andamos anos a produzir e a evoluir geneticamente as nossas vacas, o nosso leite é do melhor leite que há no mundo, não é? Porque nós vivemos onde vivemos, a erva é natural, e não sei. Mas depois convertemos o leite em caixa e o leite em pó igual aos alemães e aos franceses. Claro que depois o leite é vendido ao mesmo preço que eles. As indústrias não vão pagar mais nem menos que pagam aos outros. Temos que criar produtos de valor acrescentado. Se o nosso leite é bom, temos que produzir uma coisa que seja boa e que diferenciada e que traga mais dinheiro aos agricultores. Se nós vemos que não é o leite que está a dar resultado, temos que fazer outras coisas. Mas tem que chegar alguém e tem que dizer. Infelizmente, não tem havido essa visão nos nossos governantes. O setor das pescas, Pedro. O setor das pescas, temos um grande problema também, que foi a diminuição da zona exclusiva para as 100 milhas. Tivemos a redução das embarcações da frota. O que nós defendemos é que haja um investimento na modernização das embarcações, e há algumas espécies que nós defendemos que devia ser a cota devia ser discriminada positivamente devido à forma como nós pescamos, nomeadamente o atum. O atum é um dos principais incrementos de valor acrescentado à pesca dos Açores e algumas espécies. Nós temos que ser discriminados positivamente. Se os espanhóis pescam com um tipo de arco que apanham milhares depois e nós andamos à mão a pescar, temos que ser discriminados positivamente. Não podemos ser colocados no mesmo rótulo. É a mesma coisa que o leite. E buscar a mesma ideia, exato. Pois é a mesma coisa, isso está tudo interligado. Nós estamos a concorrer com outros players que pescam. Isso é uma competição desleal e que nós temos que ser discriminados positivamente. Pedro, temos que falar mais de um setor e caminhamos para o fim da entrevista. O tempo passa a correr, temos sensivelmente 6 minutos, mas não podemos deixar de falar de transportes. Por exemplo, a CDU defendeu recentemente a aquisição de 2 embarcações para transporte de passageiros de cargas e viaturas que assegurem durante todo o ano as ligações marítimas entre todas as ilhas. Esta é uma bandeira que a CDU mantém também já há algum tempo, entre outras que tu nos vais dizer que bandeiras tem a CDU para este setor também. Eu falei do transporte marítimo, mas obviamente não, os transportes temos o marítimo e o aéreo, não é? Nesse caso aqui nos transportes marítimos, como perguntou, temos a grande bandeira da aquisição das 2 embarcações para assegurar o transporte, como já houve há alguns anos atrás, era o Aluguer. Está previsto agora umas embarcações elétricas que estão a ser construídas em Vigo. Sim, mas pensamos que isso devia ser pensado de forma a agilizar, a meter essas viaturas o mais rápido, essas embarcações o mais rápido possível em funcionamento, de forma a dinamizar aqui o comércio na ilha. Mesmo que, por exemplo, durante o inverno as ligações marítimas não pudessem ser tão regulares, porque, por exemplo, como tivemos esta semana uma depressão que afetou e muito o estado da agitação, o estado do mar, a agitação marítima, mas um transporte marítimo durante o inverno daria aqui outra margem económica às ilhas, por exemplo, maior mobilidade seria importante. Tem que haver mais mobilidade entre mercadorias e passageiros interilhas.
Claro que devido nós temos que ser realistas, já há dias que está de mau tempo de inverno, que não é possível, e eles mas isso nem as ligações aéreas exatamente, mas isso são constrangimentos naturais de quem vive nas ilhas. Quem vive nas ilhas, e aí nós não podemos fazer nada. Mas se nós tivermos as embarcações para fazer alguma coisa, já temos alguma coisa. Agora, nós temos, por exemplo, foi criada a rampa aqui no Porto Pipas, a obra penso que está concluída. Uma da parte Sim, falta concluir o cais de cruzeiros temáticos. Sim, mas isso, o Porto Pipas, quem conhece o Porto Pipas, aquilo está numa total degradação. Espero que aquilo seja agora recuperado. Nós fizemos um pontão para receber os barcos, estamos a rampa Roró, não operacionalizamos a linha Lilás, que é fundamental. E temos o Porto Pipas, está a satisfazer, é preciso recuperar o Porto Pipas. Temos no Porto da Praia, que já há muitos anos que é falado, que é preciso estender o Porto, é preciso crescer o Porto de forma a operacionalizar. A CDU concorda com isto que surgiu aqui nesta última legislatura, que é a criação de um cais multiusos, ou seja, estender por mais 300 ou 350 metros o Porto para poder acolher as duas embarcações, quer carga, quer cruzeiro, caso assim exista. Não, nós entendemos que deve ser alargado o Porto para servir tudo o que for preciso, seja carga ou passageiros, é aquilo. Repara, há uma verdadeira máfia nos portos. Nós compramos as gruas e operacionalizamos o esteado e depois cedemos a empresas para efetuar a operação. E depois há uma diferença muito grande entre os custos de descarga em São Miguel e aqui. O que leva... Aqui são mais caros, só para referir para as pessoas... Aqui são mais caros. Exato, só para encontrar as pessoas. E depois existe um diferencial fiscal na região. Como sabe, há um diferencial fiscal entre o continente e os Açores, de forma a acumular esses custos de transporte. Mas depois o Diogo vai ao supermercado e o custo do pão e do leite e da coisa é o mesmo preço que lá fora ou mais caro. Ou seja, portanto, não é evidente essa diferença. Isso não é evidente a diferença, e isso está a ficar, essa diferença, alguém está a ficar com ela, e é as empresas de captagem nos portos e a distribuição. Não é o consumidor final, não tem o benefício da redução do IVA. Portanto, nós defendemos que é preciso uma maior articulação e as operações deviam ser do Estado de forma a que garantir que o diferencial fiscal chegue ao consumidor. Pedro, em 2 minutos pedia-te que abordasses outros dos temas, outra das bandeiras da CDU que nós não tínhamos abordado. Eu, para concluir na parte marítima, eu gostava de falar num tema que muitas vezes as pessoas, às vezes, aqui o Grupo Central está todo interligado. Nós não chegamos a falar da parte aérea, mas muitas vezes os grandes partidos falam nas acessibilidades e na forma de... Nós temos que ser verdadeiros naquilo que dizemos. O nosso aeroporto é militar. Nós temos um grande problema, que o aeroporto é militar. Nós não podemos condicionar a chegada dos aviões à hora que nós queremos. As grandes companhias aéreas querem ter um mapa de a que horas é que aterram para programar o verão e a do ano seguinte. Se não tem a pista disponível, ninguém faz operações. Nós vamos ter sempre esse condicionamento. E é preciso fazer obras no aeroporto de forma na Aerogar, como se viu tanto na parte de passageiros como na parte comercial, como foi feita aquela obra, que aquilo não ouviram as pessoas quem trabalha no assunto. E gostava só de lançar aqui uma ideia que não acabamos por falar nos transportes marítimos. Eu acho que nós devíamos o grupo, a terceira devia ser unir mais ao Grupo Central do que propriamente está a olhar para São Miguel. O melhoramento do Porto de Topo, como a rampa Roró,
como Porto, em condições, melhoraria a economia da Ilha Terceira e do Grupo Central. Porque nós, com mais barcos e com Porto mais perto, reduzíamos o tempo de viagem para menos de uma hora e meia. Isto ia dar um boost na economia aqui do Grupo Central, e os turistas entrando por Pico ou entrando por aqui podiam conhecer as outras ilhas. Nós temos que se unir e não nos afastarmos. É preciso unir o arquipélago, então. Essa última palavra da CDU hoje, aqui no Rádio Coldiânia. Sim, também, é unir e pensar que, dando voz aos deputados da CDU, é uma voz do povo que estará no Parlamento. Pedro, obrigado mais uma vez por estares connosco. Esta foi a conversa com o Pedro Bartolomeu, candidato cabeça de lista pela Ilha Terceira, pela CDU, a Coligação Democrática Unitária. Pedro, até breve. Obrigado, bom dia. Eleições Regionais de A Entrevista.